já vão. Mas tem insistido muito golpe, aí a pergunta, com referência, ou melhor, com referência sobre aposentados e pensionistas. Exatamente. Né? Que o cara recebe lá pelo banco tal, pelo banco X, os dados deles estão num depósito bancário, vamos dizer assim, né? Armazenados, né? Pelo INSS e também pelo banco, e daqui a pouco o cara começa a receber desconto de um empréstimo, um financiamento que ele não fez. Né? Então aí me parece que existem duas situações. Primeiro, que o sistema bancário, nesse caso, ele é vulnerável. Né? Porque são casos e casos e casos de pessoas lesadas que nunca fizeram um empréstimo, nunca tiraram um financiamento e vem descontado em folha autorizada pelo banco. Exatamente. Né? Então existe uma invasão de dados, o sistema mostra que ele é frágil, mas ao mesmo tempo também aí uma opinião própria, me parece que em alguns casos existe a conivência de um profissional do próprio banco. Né? Eu acho que o banco, neste caso, ele deveria exigir a pessoa, o beneficiário de corpo presente, para autorizar, e não, recebe, né, a rebelia ali via internet, né, e autoriza, e aí? Exatamente. Então, até hoje, isso é muito comum hoje a gente ter ações, né, diversos escritórios têm ações nesse sentido de recuperar esse empréstimo indevido. Mas até então, tu questionava assim, foi indevido, tu não conseguiu provar minha autorização, ok, o banco vai devolver. Hoje a gente vai mais a fundo. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados permite que tu pergunte para o banco cadê os dados, de onde tu tirou, quais são eles, né? Como que isso foi feito. Que é o que tu falou antes, mas quem autorizou? Quem viu? Quem tratou esses dados? Quem pegou essa identidade para autorizar esse empréstimo? E quem homologou a autorização para... Exatamente. Por quê? Porque hoje, entre os direitos do cidadão, tal dele chegar para qualquer empresa onde tem os dados dele e pedir o acesso a esses tratamentos. E o que é tratamento? É tudo que tu faz. Olha, eu compartilhei aqui, eu compartilhei com um ciclano, eu coloquei lá na minha nuvem, que pode ter sido hackeada, eu tenho um sistema de comunicação com o INSS que eu posso entrar ali e pegar. Então, isso hoje está acessível ao cidadão. Então, quando a empresa tem a obrigação de te dizer isso, a gente consegue ir mais a fundo nesse tipo de crimes que acontecem. Porque antes o banco acabava indenizando e ficava elas por elas, né? Porque não tinha uma lei que dissesse, não, os dados pessoais merecem um cuidado específico, né? E agora tem. Então, agora a gente vai conseguir também cobrar essa questão, né? Que antes a gente não via. Talvez, e esperamos, e o objetivo da lei é esse, que venha diminuir essas práticas, né? Porque agora, como eu te falei, ninguém escapa da lei. Ninguém. Nem o pequeno, nem aquele que tem a padaria, como disse o presidente da agência reguladora, a ANPD, né? Que é a agência responsável pela proteção de dados. Nem o cara da padaria, nem o da multinacional, nem o banco e nem o governo. Hoje todo mundo tem que cumprir a lei e tem que dizer, olha, eu cuido dos dados desta forma e qualquer cidadão, a qualquer momento, que queira saber como eu estou cuidando, pode ir lá. E aí gera o risco, né, na comunidade daquelas empresas que não estão se adequando. E a gente sempre fala, eu sempre falo para os meus clientes, eu trabalho bastante com adequação de empresas, né? Deixar a empresa certinha para que não aconteça isso naquela empresa, né? Então, às vezes as pessoas me falam assim, os empresários, são multas muito grandes, né? A multa tem um teto de 50 milhões. E aí eu sempre digo para ele, eu me preocupo com a multa, mas se a gente está organizando a casa, pode ser que não aconteça, né? Agora, se tu realmente não te preocupar com esses dados no teu dia a dia, né, se o teu funcionário não estiver bem treinado, o que me preocupa são as demandas judiciais, que são as trabalhistas, que são as pequenas causas, porque se o meu dado vazou e eu não sei aonde foi, eu vou procurar meu advogado e ele vai dizer, onde tu andou? Aonde tu mostrou esse documento? Pode ter sido na padaria, pode ter sido na farmácia, pode ter sido no banco. E o advogado vai dizer o que para ele? Vamos botar todo mundo aqui na mesma caixa do processo, né? Vamos trazer todo mundo pro processo e cada um que se explique.
né? Antes tu não conseguia fazer isso. Então antes o cidadão não sabia se o empréstimo indevido veio porque o INSS passou a informação, porque o banco passou a informação, né? Porque foi uma gangue especializada em hackear. Uma perda de documento. A gente nunca sabe, uma perda de documento, sim. Uma invasão no sistema da Polícia Civil, que está cheio de dados pessoais. Sim, sim. Então hoje tu consegue mapear o que tu fez. Olha, eu tive nessa loja, eu tive nesse lugar, eu tive lá no INSS, e vamos chamar esse povo e cada um vai dizer o que fez com os seus dados. E aí vão, obviamente, te indenizar esse prejuízo. Então eu sempre me preocupo com as empresas, e aí eu falo porque os pequenos também estão sujeitos. E a gente sabe, né, que para o pequeno sempre é mais difícil quando tu tem que te adequar e aquilo exige, né, que tu faça um investimento, enfim, né. Então a gente avisa porque o pequeno eu acho que vai acabar talvez mais suscetível dessas pequenas causas, né. Tu vai ali, tu não precisa de advogado muitas vezes, e aí ele vai cobrar o que tu fez no teu mercado, o que tu fez na tua farmácia, né, como aconteceu, eu era teu funcionário, eu já vou colocar um pedido a mais na trabalhista. Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Exato. Mas deixa eu apresentar aqui, recebeu o colega de bancada aqui, Altemir Torno, empresário municipal da saúde e idealizador deste programa de radiojornalismo, produzido e apresentado por nós dois aqui de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. E ao cumprimentá-lo e recebê-lo, já colocando aí a palavra à sua disposição para que ele possa participar da entrevista e extrair aqui ao máximo, né? Vamos explorar ao máximo aqui a presença, né, da doutora Márcia Moreira, advogada especializada em proteção de dados pessoais. Bom dia, Altemir. Bom dia, Rádio Cidade, bom dia, Sr. Francisco, bom dia, doutora. Geralmente eu chego atrasado, chego depois dos meus convidados, né? Mas é por causa que eu tenho meu filho, né? Então a gente sempre dá uma atenção especial a ele, uma vez que ele é autista, então a gente é diferente. Então a gente tem que tratá-lo também como tal, né? Então, seguindo o assunto aí, eu já me inteirei um pouco, né? Esses telefones que todo mundo aí recebe, né? A gente vê aí, eu às vezes recebo telefonemas de Pernambuco, de Birigui, de São Paulo, nunca fui lá, não sei da onde fica esse lugar. E aí os caras me ligando. Tem a ver com essas questões de vazamento de dados? O que a senhora tem nos dizer? Tem a ver sim com vazamento de dados, porque eles chegam até você sabendo quem você é, né? Sabendo qual é o teu interesse e o teu telefone. Então, em algum momento eles tiveram esse acesso, né? Então, como eu falei, a lei ela tenta moralizar todos os setores, né, públicos e privados, para que isso não aconteça. Porque quando alguém te liga, por exemplo, e ele não se identifica de uma forma clara, dificilmente tu vai conseguir buscar uma reparação por essa ligação, né? Então, a gente quer evitar que isso aconteça. Porém, a gente hoje já tem demandas judiciais no sentido de ligações inoportunas, inconvenientes daqueles que a gente conhece. E esse é o grande risco, né? Então, a gente já tem demandas no sentido de empresas que anunciaram no Facebook, a pessoa se cadastrou para receber uma informação, colocou os seus dados pessoais ali e eles começaram a tentar vender insistivamente outros produtos. E aí elas pediram para que isso parasse, porque se tu recebe de alguém que tu tem um contato, uma loja que tu fez um crediário em algum momento, e tu pede, esse é um direito do titular de dados, né, que está na lei. Se tu pede lá para ele que ele pare, que ele tire aqueles dados da base dele, que ele não tenha mais os seus dados, ele tem que fazer. E aí sim, se ele não fizer, e se tu tiver essa prova inicial, tu vai conseguir buscar uma indenização. Mas esse é aquele que tu identifica, né? Então, para aquele que tu não identifica, né, que às vezes é um banco que tu nunca ouviu falar e não sabe nem se existe, aquele é mais difícil. Então, para isso a gente trabalha com a prevenção,
para que os dados não fiquem mais como são hoje. Hoje é um livro aberto e tu consegue dados pessoais de todo mundo, né, de uma forma muito fácil. Então a lei busca essas duas questões, prevenir, moralizar e diminuir esse acesso realmente para que isso não aconteça, e ao mesmo, né, da mesma forma, aquele que teve o teu dado pessoal um dia, que ele use apenas para aquilo que tu entregou. Tu entregou em confiança porque tu foi lá comprar uma geladeira. Então acabou por ali. Se eu quero fazer marketing, se eu quero ficar te vendendo, te ligando, te ofertando, eu preciso que tu me autorize. E aí tu vai lá na lei e vai ver quais são as regras para fazer isso. Então isso muda um pouco, né? Porque muita gente vai dizer, eu não quero. Isso seria, poderia ser enquadrado como um estelionato, alguma coisa assim? Não. Estelionato só realmente, porque daí tu entra numa esfera crime, né? Daí tu sai dessa esfera civil de indenizações. E aí, lógico, se for enquadrado como um crime, que ele te extorquiu e realmente houve essa vantagem econômica ali que ele conseguiu tirar, daí seria um estelionato, tem que concretizar, né? Tem que concretizar isso, aí tem que haver ali, né? Aí tu vai responder lá na esfera crime, pelo crime, se não tinha um dado, né? Se ele não tinha realmente, enfim, se ele te ludibriou, porque é diferente daquele que às vezes te liga e te vende um produto e consegue te vender aquele produto que tu não precisa, mas tu comprou, né? Sim. Agora é diferente se ele usar de outros artifícios e te enganar para chegar lá, né? Mas aí seria uma esfera mais diferenciada, né? E hoje a justiça brasileira hoje, ela está aderindo mais, ela está aceitando mais esse tipo de recurso jurídico em favor de pessoas que foram lesadas por esse tipo de crime? Tá mais fácil? Sim. Bom, a lei, ela demorou um pouquinho para entrar assim no seu vigor pleno, né? Porque existem essas restrições, porque ela afeta realmente de uma forma muito drástica, tanto o poder público quanto o privado, né? Então, para as empresas se adequarem, às vezes são processos de meses e até de anos, dependendo do tamanho da empresa, né? Então, a lei, né, de 2018 foi dando aquele tempo, e aí entrou uma parte em vigor, outra parte, e agora em janeiro entrou as multas. E aí quando entra a multa, as pessoas começam a correr, né? E aí acabou que agora tá realmente, a gente tem ouvido falar mais sobre ela. Mas antes disso já havia, né, a possibilidade de se cobrar. Então nós temos diversas demandas na esfera trabalhista, né, de trabalhadores e até mesmo de associações cobrando de empresas como acontece o tratamento de dados daqueles funcionários naquela empresa. A gente tem uma condenação na comarca de Montenegro. A empresa não tinha nada, e aí o juiz deu 90 dias para ela se adequar, ter uma política de tratamento de dados, né, implementar as práticas, adequar os contratos dos funcionários, enfim, e estipulou uma multa diária de R$1.000 para a empresa, né? Então já existem diversas, já existem inclusive as demissões por justa causa, né, também que o Tribunal Paulista já chancelou, porque o funcionário dentro da sua rotina compartilhou dados pessoais de um outro funcionário, né? E aí, quando a empresa descobriu esse compartilhamento, que ele estava fazendo esse vazamento de dados, acabou demitindo ele por justa causa, e o tribunal manteve e disse, olha, essa empresa tem uma política de proteção onde diz, tu não pode violar o dado do teu colega, não é porque é do teu colega, não é porque tu está no âmbito, né, de uma relação de trabalho. E também validou então uma questão de justa causa, e a pessoa realmente foi demitida ali, perdeu alguns direitos por essa justa causa. Então ela gera impacto dos dois lados, do empregado, do empresário, né? Temos essas demandas cíveis de pequenas causas, como eu te falei ali, dessa condenação dessa empresa que anunciou no Facebook, né? Eu fiz e sempre comento que eu tive uma demanda pessoal, fiz para testar a lei, como a gente diz, de um banco que compartilhou indevidamente um dado e possibilitou um depósito numa conta do banco dele, e eu tinha feito em ata, inclusive judicial, que o depósito seria numa outra conta. E esse banco deu acesso a uma conta minha para a pessoa depositar naquela conta. Então tu entra na vida da pessoa, tu faz uma ingerência, né? Todo cidadão tem o direito de ter uma conta, né, do jeito que ele quer. Olha, eu quero uma só para minhas despesas pessoais,
só para as despesas do escritório, só para honorários de clientes, enfim, cada um pode gerir a vida da forma como bem entende. Não pode ser o banco que chega lá e diz, não, agora tu pega o dinheiro que tu tinha que botar lá no Banrisul, vem botar aqui no banco XYZ, né? Então eu fiz para ver, né? Então é uma demanda aqui de Santa Cruz do Sul e o tribunal reconheceu e o banco também reconheceu, nem recorreu, me pagou a indenização, né? E isso vai ser cada vez mais recorrente. E pelo Brasil afora, São Paulo já tem muitos cases, Minas Gerais, outros estados, e nós no Rio Grande do Sul, como sempre somos um tribunal vanguardista quando a gente fala em relações de trabalho, o nosso TRT 4, né, que é o gaúcho, está cheio já de demandas trabalhistas nesse sentido também. A senhora havia falado, eu vinha no carro ouvindo, a respeito que o INSS é um dos grandes vilões aí, né, concernente a dados, né, a liberar dados. E eu só poderia citar alguns deles, assim. Na verdade, o maior case hoje que envolve o INSS são a questão dos empréstimos para aposentados. E, inclusive, a gente sabe de muitos aposentados que recebem ligações, né, oferecendo empréstimos antes mesmo de saber que a aposentadoria saiu. Então, como que isso pode acontecer se o INSS nem chegou a comunicar ao cidadão? Nem oficializou ainda a tua aposentadoria. E o banco está sabendo. E seja qualquer benefício, né? Um auxílio doença, enfim, né? Uma pensão por invalidez, por morte. Existe esse vazamento que não se sabe onde está, né? Sim, eu tive uma má experiência, que já faz um tempo, um ano mais ou menos, que eu perdi meu pai. E a minha mãe encaminhou, né? Claro, para ficar recebendo. Né? E a mãe me dizia, meu filho tem tanto banco me oferecendo empréstimo, me oferecendo quanto que eu acho que já saiu a aposentadoria do teu pai. E eu disse, olha mãe, não é de se duvidar, não deu outra. Então assim, e a minha mãe, a gente tem um cuidado especial com ela, que ela é analfabeta, ela não sabe ler, ela tem toda assim uma inocência, né? Da onde estão falando? É com fulano de tal, é com ciclano, assim, não, isso não se dá nome, isso se dá. Né? Então realmente eles se utilizam dessa sensibilidade das pessoas, Sim. Né? Inocência, né? Dessa inocência e dessa falha de controle, né? Porque alguém chegou, né, a esse dado pessoal através do próprio INSS, né, que era quem sabia do benefício. Que coisa brava, né? Isso aí é complicado, não vai terminar nunca, isso aí é muito difícil, é muito. A gente vaza lá de dentro. No primeiro passinho, né, mas é que antes não tinha, né, uma lei que exigisse esse controle, principalmente do público, e agora tem, né, então vai demorar, mas acho que aos pouquinhos a gente evolui, né. Mas é bem complicado, né, até porque tem muita gente que trabalhou lá dentro, que são advogados, que se aposentaram e hoje estão trabalhando, então eles têm muito acesso com quem trabalha lá dentro. Então, conforme a coisa entrou lá, o processo, tem gente nova aí, né? Então é aquele negócio assim. Mas, doutor, para o ouvinte que está entrando agora, que está sintonizando agora a Rádio Cidade 105,9 de Santa Cruz do Sul, ou acessando o site da Rádio Cidade, ou mesmo o aplicativo em Rádiosnet, nós estamos conversando aqui com a doutora Márcia Moreira sobre a proteção de dados individuais, os seus direitos, né, as suas obrigações, o que reza a lei e de que forma você pode se proteger da criminalidade hoje que visa de forma intensa burlar a lei e de alguma forma levar vantagem, exatamente invadindo aí a sua privacidade. Doutora, não é muito comum acontecer, mas acontece. De vez em quando a gente vê alguma coisa nesse sentido, principalmente via Facebook, que é muito fácil, né, das pessoas adentrarem. Eu já tenho um sistema comigo. Bom, me pediu amizade lá, eu já vou olhar. Bom,
quantos amigos tem, né? Em particular. Normalmente, você tem que desconfiar que já vem um amigo, 2 amigos, ou não tem, ou entrou agora. Normalmente a imagem ali não é da pessoa, é fake news. Né? Ela quer entrar no seu Face para colher dados, tanto de você como qualquer de outra pessoa aí, dali um pouquinho aplicar golpe nos seus amigos. Então eu não aceito. Quer dizer, tu tem que saber quem é de tal cidade, coisa e tal, mas tudo isso às vezes é burlado, né? Então se a pessoa já não tem amigos, você já tem lá 1.000 e pouco, 2.000 amigos ou 500, quer dizer, no mínimo 30% dos seus amigos aquela pessoa tem que ter, né? Senão não é uma pessoa conhecida. Se você não conhece e os outros não conhecem, quer dizer, para aí, você está vendo uma imagem ali. Então tem usado muito isso assim. Eu vou lhe dar um exemplo aqui que eu já vi acontecer. Vamos supor, eu tenho um Facebook. Aí, por algum motivo lá da vida, lá eu tenho um atrito, uma inimizade com alguém. Aquela pessoa, ela não vai te pedir amizade. Ela não vai se ter mas ela vai criar um fake, né? Vai criar aí um perfil falso, exatamente, né? Exatamente. Vai criar um perfil falso, né? Se é Maria, vai uma outra imagem, vai pegar de alguém lá, não sei de onde, coisa e tal, uma figurinha ou nada, e vai te pedir amizade para ser teu amigo, para saber tudo ali sobre a tua vida. E isso aí tem acontecido muito de perfis falsos, de pessoas entrando no Facebook com pessoas que têm algum tipo de problema ou tiveram lá atrás, e usam depois, com base naquele fake news, inclusive, para colocar mensagens denegrindo a imagem daquela pessoa. Elas não estão arriscando nada, não sabem o que é que eu sou, entrei aqui para isso e aquilo, papapá. Quer dizer, contam a história da vida, ou até postam imagens comprometedoras, né, daquela pessoa, expondo ela para a mídia. Como é que tá? Como é que a lei está respaldando isso aí, está contrariando, respaldando por a ação jurídica com referência a isso? A lei já atua nesse sentido também, né? Hoje é crime, enfim, a gente até tem delegacias especializadas, né, hoje em dia, nesse tipo de crime, que consegue fazer essa investigação, né, na internet e ir atrás, né, dessas pessoas. Porque hoje a gente conhece a internet, né, mas existe a darknet, que é aquela internet paralela onde se escondem essas pessoas criminosas. E a polícia já tem hoje, inclusive, ferramentas para chegar nesse sistema, né, nessa outra rede paralela, para poder buscar aí essas informações e chegar atrás dessas pessoas, né. Mas a gente tem uma grande participação nisso, né? Como tu falou. Sim. Quando a gente não cuida. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como um objetivo, e inclusive hoje é uma das diretrizes da agência reguladora, né? É a implementação da cultura da proteção de dados. É eu saber como eu protejo os meus dados, é o meu empregador, né? É o meu parceiro de negócio, é o meu prestador de serviços que eu tive que passar dados para ele ou pegar os dados dele, né? Porque a gente pensa, sempre diz, né? O advogado sempre pensa isso, o que adianta tu atuar no crime depois que aconteceu o dano, né? Então a prevenção, ela sempre é a melhor forma. Então tem leis específicas, inclusive leis para conversas de WhatsApp. Hoje tu também não pode estar pegando ali, printando e passando adiante, né? Tem a Lei Carolina Dickmann, inclusive, que é dessa questão da exposição, né? De imagens pessoais. Então existe todo um arcabouço jurídico que tenta cada vez mais frear essas ações. Mas enquanto o cidadão não tiver essa consciência e não buscar um pouco de proteção, né, e não buscar se formar e se cuidar e orientar os seus, como tu mesmo falou, né, Altemir, da tua mãe que tem essa dificuldade. A minha mãe também é uma senhora, e ontem cheguei em casa e ela me mostrou um WhatsApp também de uma cobrança urgente, uma dívida. Eu disse, mas mãe, tu tem essa dívida? Não tenho. Eu disse, mãe, então pensa bem, se tu não tem a dívida, se nem
para passar o teu telefone para tuas amigas, tu não sabe, tu tem que pedir ajuda. Como é que alguém, né, um banco, um cartório vai ter o teu número? E vai estar te mandando. Sim. Então, se é uma coisa de verdade, uma coisa real, vai chegar para um meio real. Vai chegar uma carta oficial, uma correspondência oficial pedindo para ti ir lá. Sim. Não é um link. Então, a cultura, quando tu ajuda até as pessoas que estão mais próximas a ti, que têm essa dificuldade maior, né? E a gente sabe que os nossos familiares tá todo mundo na internet, inclusive os mais idosos. E estão postando foto, a minha filha que trabalha lá no banco tal, né, na advogada, não sei o quê, o meu filho que comprou um carro novo. Tá então, passando dados, né? Tá passando informações de que talvez tu seja uma pessoa que eu possa ir lá e vou ter o que tirar de ti, né? Eu vou conseguir te extorquir. E aí eu crio um perfil falso, eu crio um relacionamento contigo, porque tu não vai saber que é falso. Sim. Eu já sei mais ou menos um pouco da tua vida, vou dizer que a gente tem um amigo em comum, que eu gosto do teu programa de rádio. E daqui a pouco tu tá achando que tu me conhece. E na verdade é uma imagem virtual, né? Sim, sim. Então o primeiro passo realmente é a gente ter esse cuidado, né? Saber se aquela pessoa existe ou não, né? E, enfim, porque se a gente não se proteger, depois que aconteceu realmente, existem medidas, a justiça tá aí para isso, a polícia tá aí para isso, mas dependendo do teu dano tu não consegue mais reverter, né? Pois é, né? E essa via aí que a senhora disse que é uma via por trás da internet, a senhora poderia nos explicar melhor isso? Porque eu realmente, para mim, é novo, eu não sabia. Se chama de Darknet, né? Darknet. Porque da mesma forma que a gente se criou essa rede mundial de computadores, onde estão os nossos computadores, né, que é a internet, tu pode reproduzir isso, né? Então isso já é reproduzido de uma forma que tu tem que ter códigos de acesso para chegar, óbvio, que é onde estão apenas hackers, né? O cidadão comum não tá lá, né? Quem tá lá são aqueles especialistas. É como se fosse a gente criasse uma rede só nossa, onde só a gente se comunica e só a gente sabe o código, né? Usa a mesma tecnologia, né? De cabeamentos, enfim, mas não é essa internet visível, acessível. Né? Eu tenho que saber como chegar lá. E lá é que se trocam muitas informações e muitos dados pessoais. Então, inclusive, tem sites, eu não vou lembrar exatamente qual agora para dizer, mas tem sites que tu vai entrar e tu vai conseguir pesquisar se o teu nome, por exemplo, se tu tem dado pessoal na Darknet hoje, né? E aqui no Brasil, depois que deu essa questão com o Serasa e Experian, então tá todo mundo, acho, com os dados lá, né? E aí, se eu quero comprar dados pessoais, eu também consigo, às vezes, através dessa rede escusa, né? Na verdade é uma rede, é uma mundial também, né? Só que ela não é acessível a qualquer pessoa. Não é como a internet que hoje tu abre e já abriu ali a página para ti, né? Tem que entender de computação para chegar lá. Atualmente tá muito em discussão, tá um debate acirrado aí entre o Supremo Tribunal Federal e Governo Federal, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, né? E não é o caso aí de roubar dados, mas alterar dados. E está dentro quase do mesmo estilo de crime. Também está havendo uma invasão, né? Também está havendo uma ação criminosa, não roubando dados, mas alterando dados para se obter também uma vantagem, né? Sim. A questão da urna eletrônica, ela é bem delicada, né? Porque tem a questão de que ela seria auditável, e aí é toda aquela questão que a gente fala, não existe um sistema completamente inviolável, mas tem que ter pessoas. E aí vai dos partidos de fazer essa fiscalização e até de pedir para auditar uma urna quando houver uma desconfiança, né? Porque, na verdade, ele é um sistema de computador, vai ficar ali registrado, mas também vai estar na internet. Então, tu tem que ter algum acompanhamento. E quando a gente lida um pouco assim com a política, a gente sabe também que hoje tu consegue lá no dia da votação, ver quantos votaram, né? E os partidos sempre sabem mais ou menos quantos votos tem em cada sessão, né? Então, tem como também ir atrás disso se acontecer, né? Mas a gente sabe que na urna de papel também antes acontecia de botarem mais papel, menos papel. Então, é uma decisão que vai ter que ficar aí para os representantes políticos mesmo, porque pode... essa violação pode acontecer sempre, né? No eletrônico, no físico.
Então sempre é controle, sempre parte também das pessoas esse cuidado ali, né? Então acho que os próprios partidos vão ter que se capacitar nesse sentido, de compreender o sistema, né? De como funcionam essas urnas, de saber se existe uma rede de proteção, de segurança que possa ter por sessão ou não. Então vai ficar para os técnicos saber como se faz esse controle. Controle sempre existe, né? Agora, como vai ser feito e se vai ser feito, a gente não sabe, né? E se será o suficiente para evitar a invasão, o crime, né? A alteração de dados, da mudança de resultado, na verdade. Se tu consegue alterar o dado, tu vai alterar de acordo com aquilo que tu quer. Né? O certo seria que todo mundo acompanhasse a mesma urna, chegasse ali, né, imprimisse o boletim de urna e aquilo ali que vale, né? Agora... Mas no geral, né? Vai se saber. No geral, levantar uma lebre para o Altemir trabalhar em cima da entrevista com esse dado aí. No geral, esse tipo de crime está cada vez mais moderno. Os criminosos, quem pratica esse tipo de crime, estão cada vez mais especializados no assunto. Então é necessário que, para combater também esse crime já especializado e cada vez mais modernizado, também quem trabalha na área para combater a criminalidade também se especialize melhor. Aí a pergunta é o seguinte: de que forma hoje é possível? Vamos supor, nós temos aqui um computador, temos aqui dados da rádio, documentos da rádio. Como é que eu consigo proteger os dados da minha empresa, né, sob possível invasão de hackers ou enfim, seja lá o que for, que possam adentrar aqui no meu sistema, né, e retirar esses dados. Tem um programa específico que lhe dá 100% de certeza que vai estar protegido, ou ainda não existe esse programa 100%, né, Daniel? Não existe esse programa 100%. E aí eu vou resgatar o que eu falei antes. Quando a lei fala na cultura, é isso aí. Metade é a pessoa e a outra metade é os sistemas, tá? Falando de sistemas. Então, por exemplo, quando a gente faz hoje uma adequação numa empresa, a gente cria políticas internas. Por exemplo, eu estou hoje aqui na rádio, tu tá com o site da Rádio Aberta, então não vamos abrir junto um site duvidoso. Né? Clicar num link duvidoso. Vamos deixar essa página apenas aberta. Hoje eu estou trabalhando no home office, eu tenho que abrir o sistema da empresa, né? Dentro do computador da minha casa, do meu computador pessoal. Então a política da minha empresa possa ser que eu abra apenas ele, que eu não vá abrir Google, Facebook, né? Enfim, eu sempre conto um exemplo meu. Eu estava esses tempos trabalhando, fazendo um recurso, e daí tu fica assim focado, e as páginas da internet aberta, e começou o Google a me mandar alguma coisa ali, e eu comecei a clicar OK para fechar, porque eu queria voltar, me concentrar, e ele não deixava, ficava aquela janelinha. E eu hoje tenho meu Google laranja, né? Assim, como o momento daqueles cliques que eu consegui personalizar, ele trocou de cor e é laranja. Então, para te ver, olha o inconsciente, eu queria me focar no meu trabalho. Então aquilo era uma coisa que não tinha interesse nenhum para mim. E aí eu fui dando aceites, provavelmente, e ele trocou de cor. Então, eu nesse momento poderia ser um vírus que veio de uma dessas páginas, porque isso veio de uma página que estava aberta minha, né? E pode me estar posso estar dando aceite para entrar no meu computador, para entrar na conta bancária, sabe, sei lá o quê, né? Então, essas medidas de segurança são, óbvio, tu vai ter que ter um bom antivírus, vai ter. Né? A gente sempre diz, empresa usa muito WhatsApp, não é uma ferramenta segura. Então, a gente sempre orienta, se tem que mandar algum documento que tenha dados pessoais, usa pelo teu e-mail. Se tu tiver um e-mail institucional, que é aquele que a gente paga, que não é os yahoo.com, os gmail.com, melhor ainda. Porque esse está na mão de terceiros. Aquele que tu paga, tu sabe quem é o provedor, tu sabe quem é que está cuidando, se der um problema, tu vai lá cobrar aquela pessoa. O Yahoo, tu não tem nem noção de onde está, né? O Gmail, tu não sabe quem é, né? Então, essas pequenas medidas no dia a dia de qualquer empresa, do pequeno que trabalha em casa, enfim, já te ajudam bastante, né? Ter um bom antivírus, não acessar essas páginas ao mesmo tempo que tu tá lá com a tua planilha de gastos, ou acessando o teu banco pelo celular e do lado uma página de joguinho, por exemplo, né? Geralmente aquela coisa que a gente falou são as páginas mais sedutoras que eles usam para ter esses
pop-ups, que a gente chama, que é essa janelinha que vai clicando, aparecendo, e tu vai dando um ok, às vezes para fechar, e às vezes tu tá aceitando coisas que tu não sabe o que são, né? Desculpa, doutora. No meu caso, por exemplo, eu tenho farmácia, né? Eu tenho um sistema da farmácia, um sistema especialista em farmácia. Tá? Então a gente tem que abrir o sistema todos os dias e tal. Mas também agora surgiu que a gente também tem que se adequar conforme as novas, né, as novidades. Agora surgiu o pagamento em Pix. Né? E aí, como a gente fez? Assim, já estão dando golpe com o Pix, vejam só. Então, assim, o que é uma ferramenta que a gente, né, resolveu fazer e está funcionando é manter o WhatsApp da farmácia aberto. E a pessoa que pagar com Pix envia o comprovante com o Pix, depois a gente entra no WhatsApp e imprime, né? Para a gente ficar para depois no final do dia ficar mais fácil para a gente, né, contabilizar ali, fazer a nossa contabilidade diária. E mesmo assim a gente vê que as pessoas ainda tentam burlar. Então, se eu continuar fazendo isso, eu estou correndo risco? Então, todo dado que tu recebe voluntariamente, existe uma autorização daquela pessoa. Ela está te enviando porque você assistiu um negócio. Claro. E aí que tá. A lei, ela traz bases legais. E foi o que eu falei bem no início, assim, ó. A lei vem para dizer assim, ó, tu pega os dados e usa para aquilo que é o teu negócio com o teu cliente. Então, tu pode, sim, numa relação de pagamento, receber o Pix, né, mesmo sendo CPF da pessoa, sendo dado pessoal, porque faz parte da finalidade, né? Tu entregou um produto, ele tem que entregar o pagamento. Então, isso está cobertado pela lei, né? O que não pode é tu não cuidar desse dado pessoal e tu compartilhar com outras pessoas. O que não pode é todos os teus funcionários da farmácia terem acesso a esse WhatsApp e tá vendo lá a conta de todo mundo e CPF de todo mundo. Então, o que a gente fala também, que é uma política que a gente gosta muito de usar dentro das empresas? Níveis de acesso. É o financeiro que vai fazer isso, ponto. Eu tenho um contrato com o meu funcionário do financeiro e ele tem uma responsabilidade que ele sabe, que ele pode ser, inclusive, demitido por justa causa se vazar aqui esse dado pessoal. Então, a gente cria esses pequenos controles, a gente vai restringindo os acessos, vai limitando, né? Que nem tu falou, tu tem um WhatsApp da farmácia. Isso é uma medida de segurança muito boa. Porque as medidas de segurança elas não são apenas as eletrônicas, porque o incidente de segurança ele não é só o hacker, ele é esse vazamento também. Um funcionário que passa uma informação de um dado de um cliente, um colega que, né, compartilha de um outro colega. Então, esses às vezes são os maiores riscos, por isso da cultura. Ou a tua empresa, todo mundo entende que dados pessoais a gente olha de outra forma, ou tu não vai ter segurança total. Tu pode ter o melhor sistema contra hackers, ninguém invade o teu computador e tá lá o teu funcionário tomando chimarrão e falando. Tu nem sabe, fulano foi lá comprar remédio pra... Não sei se remédio pra câncer acho que não tem na farmácia, né? Sei lá se tem, né? Ai, fulano tá com câncer, foi lá na farmácia. Isso não pode mais, tu entende? Então, isso passa por onde? Pela conscientização, pelos treinamentos, por sentar e dizer. Isso é um perigo e hoje eu estou te apresentando essa alteração contratual da Lei Geral de Proteção de Dados e tu está assinando exatamente para te saber que isso aqui pode dar uma demissão por justa causa. A gente tem que cuidar da vida do outro, né, das informações do outro, né? A gente sabe, inclusive, quando é em relação à saúde, eles chamam dados sensíveis, né? Daí já traz todo um cuidado maior que a gente pode deixar para falar num outro momento. Então exige mais cuidado ainda, né? E é porque a gente sabe que isso afeta mais a intimidade da pessoa, né? Eu tenho casos de escritório de contabilidade que as pessoas já levaram exames que fizeram com oncologistas em outros estados para ninguém saber. E que chegou lá para o contador no imposto de renda e diz, ó, vem as notas, enfim, e não quero falar sobre isso não é para sair daqui. Então, tipo, não me questione por que tem nota de celular de serviço de oncologia, o médico oncologista, não sei o que era, né? A gente obviamente não se aprofundou. Mas ela disse, eu vi, eu percebi, e aquele assunto morreu. E a pessoa foi para fora do estado. Então, como isso pode atingir a outra pessoa, né? Então, às vezes, tu tá compartilhando essa informação que veio do teu trabalho no âmbito profissional, tu tá
lesando o direito da outra pessoa, né? Mas o cliente ele vai ficar com a minha conta, porque ele antes de ele colocar o WhatsApp, antes de me mandar o WhatsApp, ele tem que colocar o WhatsApp da farmácia no celular dele. O número do telefone da farmácia. Isso. Não corro risco nesse sentido? Não. Mas aí é confiança de cliente, né? Sim. Não, é que daí eu espero que seja o da farmácia, e não o teu pessoal. Não, da farmácia, sim. Agora, se tu, como proprietário, disponibilizou o teu telefone pessoal, é outra coisa. É outra coisa, né? não, sim. Mas o que é que assim, a gente tem responsabilidade pelo que a gente faz. Ele vai te mandar o que ele quiser, ele pode até te mandar a foto dele, se ele quiser. Aqui chegou o remedinho, enfim, né? Sim. Mas é ele que tá mandando. O que tu não pode é ficar no teu âmbito profissional dando tratamentos inadequados. Olha, o fulano mandou uma foto, olha, não sei o que, olha, esse aqui é o CPF da Dona Maria. Então, isso é o que tu tem que te preocupar. Ele vai ter o teu telefone, mas é um telefone CNPJ, a gente sempre fala, os dados são de pessoas físicas. Sim. Tá? Não é de pessoa jurídica. Então a relação com o CNPJ, conta de CNPJ é uma outra relação, né? Que hoje até receitas pelo WhatsApp você tem recebido. Pois é. É que o cliente fala para o médico manda para nós, né? Para nós liberar o medicamento. Às vezes o cliente não tem receita. Tem muito médico hoje em dia que eles conversam via WhatsApp com os clientes, a maioria é pediatra. Aí a fulaninha está com febre, está com isso, está com aquilo. Começa com esse remédio. E aí eles chegam lá mostrando a receita do receituário do médico, certinho. Então a gente pede para que eles nos enviem, aí a gente, a receita, a gente imprime a receita, vê os dados, vê direitinho qual médico. E aí a gente libera o medicamento, né? Só o medicamento controlado, que é preciso sempre haver uma receita. Né? E hoje as receitas virtuais também estão virando moda, né? É. Então, assim, se a gente não se adequar, a gente acaba ficando para trás. Né? Exatamente. Então, assim, nessas questões aí... Pois é. Sabe que existem até sistemas, né, interligados de médicos com farmácia, que eu fiquei sabendo esses dias por uma colega, né? Que ela chegou na farmácia e a receita estava lá. Aí é uma cadeia de responsabilidades. O médico que faz isso, que coloca dentro de um sistema de computador, ele é o dado da saúde. Ele precisa ver qual autorização que ele precisa daquele paciente para fazer isso. Né? Então, quando eu faço adequação, por exemplo, de consultórios médicos, a gente lista quais são as farmácias que você tem contato, que tu pede manipulado, né, que de alguma forma tu pode compartilhar uma receita, uma coisa, e a gente já adequou o contrato do paciente àquela realidade. Porque se tu tá recebendo de um terceiro, né, é uma coisa. Agora, se tu recebe do próprio cliente, tipo, se eu, Márcia, te mandei a minha receita, Márcia, por WhatsApp, é porque eu confio em ti, eu tô te autorizando, né? E é a tua finalidade. Tu é o profissional que tem que receber a receita, né? O farmacêutico vai receber sempre lá. Então, isso está dentro do escopo legal do negócio. O que não está dentro do escopo do negócio é o médico ficar mandando a receita. O negócio dele é dar a receita. Esse compartilhamento, que é um outro negócio, que tem todo um sistema econômico por trás... Tem a questão ética, né? Esse aqui precisa ser revisto e ver se realmente aquele paciente estava ciente daquilo, né? Sim. E para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que faz a regulação dessas questões, se ela chegar lá, ela também nem vai querer saber, tipo, mas o meu cliente me autorizou. Não, ela vai querer documentos. Daí tu vai vem para essa parte legal de ter uma documentação adequada, né? O que tu não pode, que eu já ouvi um exemplo, né? De uma farmácia que não tinha e mandou para outra farmácia. E daí ligou, mas aí meu amigo tinha na outra farmácia aqui. Talvez o teu amigo seja o inimigo do cara, né? Tu não sabe das relações pessoais, né? Talvez lá a pessoa se separou e tá agora num relacionamento lá com outro farmacêutico, e aí tu manda pra lá e a pessoa já fica sabendo da doença do outro, ou tem um parente trabalhando. Então isso é um olhar que a gente começa a ter. Os dados que as pessoas te entregam em confiança, tu tem que cuidar deles, tu tem que ter níveis de acesso dentro da tua farmácia para que, né, o mínimo possível de pessoas tenham acesso, porque a lei diz assim, trate o mínimo possível de dados pessoais. Então, se tu não precisar o CPF, não pega CPF. Sabe? É mais ou menos isso que a lei quer dizer.
evita pegar e principalmente compartilhar com pessoas que foram da tua escolha e não da escolha do cliente, né? Então esses são cuidados que a gente pode ter assim no dia a dia. Isso já ajuda bastante. Sim. E apesar do meu sistema ser um sistema especializado, a cada 6 meses eu tenho que fazer uma limpeza nas máquinas, porque as máquinas começam a ficar lentas, né? E essas entradas de vírus talvez sejam tentativas externas de entrar no meu sistema. Com certeza. E aí, como tu trabalha com dados da saúde, tu tem todo um regulamento especial pela própria Lei Geral de Proteção de Dados que te exige muito mais coisas, né? Com certeza. Então a gente tem que realmente tá olhando para a prática diária, aonde eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Os sistemas, por exemplo, tu falou que tu tem um sistema. Bem provável que esse sistema já esteja adequado à lei, porque trabalha com dados da saúde, ele já deve em algum momento ter te dito, ó, tá aqui minha política de privacidade. Sim. E lá ele vai te dizer com quem ele compartilha os dados que tu põe ali. Porque se tu põe na nuvem, tem um servidor, tem um banco de dados, quem é ele? Então toda essa cadeia a gente tem que ficar sabendo, né? Então é bem importante até a gente saber que os sistemas dos softwares, eles sim têm que estar adequados, mas não é apenas eles. Eles é uma parte de toda a engrenagem, né? Até porque quem trabalha no sistema é uma pessoa humana. É uma pessoa humana. E é por ali que faz as coisas, as informações, enfim. 11h31, 1 hora de entrevista. Passa, né? Foi Passa. Rápido, né? Só 1 hora. Nós estamos aqui num clima tropical, eu já estou suando, vamos ter que ligar de novo, doutor. Tem que ligar que eu já comecei a suar. Eu notei, doutor, um pouco de frio. Eu tava um pouquinho de frio antes, mas vamos botar um grauzinho, é que ele vem direto. Agora ficou quente. Ele esquenta. Eu vi que a senhora estava com frio. 28 minutos agora faltando pro meio-dia, a gente vai encaminhando aqui o encerramento da entrevista, até porque temos ainda os apoiadores para divulgar. Mas a gente gostaria de saber um pouquinho mais da doutora, mesmo tendo se apresentado no início aqui do programa, doutor. A senhora não destacou um pouquinho mais da sua história, da sua carreira como advogada nesta especialização. Bom, eu sou formada aqui pela Unisc, né? Pela universidade aqui. E logo que eu me formei, fiz uma especialização em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Direito Previdenciário. E segui já trabalhando, então já trabalho há mais de 15 anos aí, mais focada sempre nessa questão do empresarial mesmo, né? Sim. E acabei fazendo um mestrado aqui, também tenho um mestrado em Direito, em Políticas Públicas. E mais recentemente, acho que uns 2 anos ou 3 atrás, eu fiz uma especialização então em Direito Digital, porque lá no meu mestrado a gente começou a estudar essa também, Lei Geral de Proteção de Dados, só que é europeia. Então lá, antes de estar em vigor aqui, eu já comecei a estudar isso, né? Já foi do meu interesse, depois eu fui para o Direito Digital, advogo desde então, né? E, então são mais de 16, 17 anos aí de profissão, né? Bastante experiência e... Essa parceria aí com o escritório... Então, hoje, na sede do BAC, a gente tem vários outros escritórios, né? Que nós compartilhamos salas ali, né? Então, o meu escritório hoje está sediado lá na sede do BAC, né? São escritórios independentes, né? Sim. Mas nessa área da Lei Geral de Proteção de Dados, eu presto essa assessoria, né, para os clientes deles, como presto para outros escritórios que não estão ali nessa área, né? Porque eu atuo bastante no direito empresarial, então eu já faço toda essa questão com os meus clientes, empresas, enfim. E aí, como eu te falei, como é uma área nova, nem todos os colegas do direito fazem, né? Mesmo os do direito empresarial. Então a gente tem essas parcerias aí que só trazem benefícios para todos, né? Porque o teu cliente também tem que estar bem protegido, né? Quando eu não posso proteger meu cliente, eu vou procurar quem possa ajudar ali também, né? E o BAC tem sido um grande parceiro, né? Um escritório muito bacana. Doutora, considerando aí, eu coloquei anteriormente aí, considerando esse crescimento, essa adaptação, essa especialização do mundo criminal na busca incansável, né? Por vítimas, né? No colhimento de dados, invasão, enfim, de privacidade, na sua área, a doutora Márcia acompanha também
a evolução com cursos, alguma coisa nesse sentido, com aprendizado, com a busca também incessante de novas técnicas para combater, porque às vezes não basta a teoria, é preciso na prática também ter um conhecimento pelo menos aproximado daquilo que sabe na teoria, né? Ah, sim, não, com certeza. Eu já atuo com essa questão de adequação, trabalhando com empresas aí há mais de 3 anos, isso porque a lei é nova, né? Como eu falei, em 2018 agora ela começou a multar, né? Digamos assim. Então, eu já tenho uma experiência bem grande nisso e também estou sempre me aperfeiçoando, enfim. Agora, recentemente, fui convidada pela doutora Manuela, que é a presidente da OAB, para assumir a presidência da comissão, né, de proteção de dados da OAB. Então, aceitei aí o desafio. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né, para poder também contribuir com os colegas que estão aí nessa área. Eu também atuo com cursos, mentorias, tem canal no YouTube. Sim, tem o canal no YouTube, tem o canal, enfim, tem o meu WhatsApp, que eu estou sempre compartilhando conteúdos para ajudar tanto os colegas, né, como fui professora há muitos anos também, os alunos que me procuram. Então, sempre que eu posso, eu compartilho esse conhecimento exatamente por isso, porque a experiência, ela faz toda a diferença. Porque essa, para quem é do direito vai me entender, ela não é uma lei aplicável, que tu leia e já saia fazendo. Tu tem que conhecer de rotinas de empresa, tu tem que conhecer como funcionam as estruturas para te poder aplicar aquela lei, né? Ela não é uma lei que diz faça isso. Ela diz o que ela espera e daí tu tem que adaptar a cada negócio, né? Exato. E aí nós atuamos em escritórios de contabilidade, empresas, distribuidores de medicamento, empresas de base tecnológica, eventos, clínicas médicas. Então eu já fiz adequação aí num monte de gente. Não consigo nem citar todo mundo. Mas realmente tenho uma vasta experiência nessa área. Para exatamente fazer essa defesa, exercer a sua função, é preciso, até porque a senhora colocou aí, ter um bom conhecimento na parte operacional da empresa, né? Se você não tem conhecimento na parte operacional, dificilmente vai detectar o problema. Exatamente. E aí detectando, que o Altemir falou, ele falou sobre a parte operacional da farmácia dele. Exatamente. Ele detalhou ali como é que ele está fazendo. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter um certo conhecimento, porque isso é prática, né? Para juntar com uma teoria, que é a lei em si, aquilo que ela reza, determine o que se pode ou não, para ter como exercer uma ação, né, sobre o problema. Né? Eu sempre digo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai atuar na parte jurídica, que é a adequação de contrato de trabalho, contrato com prestador, contrato com terceiro, toda essa questão de documentação. Na parte de gestão, que é as rotinas, que são os processos, e aí tu tem que entender o funcionamento de empresas, que a gente faz o que a gente chama de mapeamento de dados, né? E aí às vezes eu sento e aí eu vou perguntando, mas isso tu compartilha com quem? Mas isso aqui tu não tem que mandar para a Caixa Federal. Isso aqui não vai no e-social. Isso aqui não vai, a Anvisa não te cobra isso. Sim. Então, às vezes, a pessoa que está ali, ela sabe, mas ela esquece de te falar. Então, a gente tem que ter, sim, uma expertise para poder instigar, para poder, sim, trazer o melhor resultado, né? Porque senão vão ficar, assim, alguns gaps aqui e ali. Então, por isso que essa parte de gestão, eu sempre falo, ela é a mais trabalhada e ela é essencial. E também, depois, a parte de segurança, né, que é a questão da informática mesmo, de antivírus, de sites que tenham, né, que tragam mais segurança. Então são 3 fases ali que uma empresa passa de análise, né? Os documentos, a gestão e a parte de segurança da informação mesmo. Sabe que esse negócio da parte operacional, eu tive uma experiência com referência a isso aí, tipo assim, tem gente em cargos de comando ou de fiscalização que às vezes sabe menos do quem está ali praticando, e é um investigado, é um fiscalizado. Eu tive uma experiência assim, na prefeitura de Restinga Seca. Eu era secretário municipal de planejamento em Restinga Seca e diretor de compras e licitações. E foi feita uma concorrência pública para locação temporária dos prédios do balneário Passo das Tunas, lá, né? E aí veio a fiscalização, o auditor público pegou o processo de licitação e olhou dentro do processo 2 contratos.
um contrato assinado, coisa e tal, com um dos ganhadores do certame, e um outro ele pegou, chamou o prefeito, não, tá com problema essa licitação aqui. Quem é o responsável aqui pelo setor de compras e licitação, quem é que redigiu esse contrato aqui de prestação de serviço? Ah, é o meu empregado, o meu funcionário, aí falando, então me chamaram lá, né? Auditor público, sabe? É um cara especializado, né? A princípio era para ser, né? Aí eu cheguei, né? Coisa e tal, ele aqui, meu pai, qual é a explicação que o senhor me dá aqui que tem 2 contratos nesse edital? Aí eu peguei o primeiro, sabendo coisa e tal, né? Que ele disse, não, esse aqui é o contrato que foi firmado com a empresa vencedora e que está descrito na redação da ata. Ele está como vencedor. E esse outro aqui, auditor, o senhor não me leva a mal, me desculpe, mas isso aqui não é um contrato, isso é uma minuta de contrato. Então tem um contrato só. E o outro é uma minuta de contrato que não vale nada. A minuta de contrato ela não tem valor nenhum. O que é? Ela te antecipa dos dados que deverão conter no futuro contrato de quem vencer. Ela te dá uma base daquilo que será firmado em caso de contrato. Isso aqui é uma minuta de contrato que foi dado para cada uma das empresas que retirou o edital. E esse aqui sobrou. Mas ele não tem valor nenhum. Ele pode ser rasgado, jogado no lixo. Mas por que eu deixei junto? Para comprovar que todas as empresas receberam uma minuta de contrato sabendo que quem ganhasse o que ia assinar. Aí ele teve que se desculpar, porque que realmente estava correta o edital e ele se precipitou, ele não analisou, dizer, mas o que é? A falta do profissional conhecer a função dele, a profissão dele, né? E um auditor público. Um auditor público, um cara que já tinha lá os seus 15, 20 anos de profissão, né? Assim, bem arrogante, né? Teve que baixava, que dizer, não analisou, na verdade não conhecia muito a fundo, né? O conteúdo de uma licitação, né? Então, a dinâmica por trás de tudo, né? Porque, enfim, até que acontece na prefeitura, enfim, que tem que dar aquele andamento, né? Exatamente. E essa prática diária, ali, o que o servidor está fazendo até chegar lá no ideal, existem fases e processos, né? Sim. E por isso que eu digo, quando a gente faz um mapeamento de processos. E às vezes as pessoas perguntam assim, o empresário, não dá só para o seu RH? Não, a gente tem que fazer com cada um. O RH não sabe o que o setor contábil faz, o setor de licitações, o setor de compras. As rotinas são outras, né? E aí é isso aí, pode ter documentos que um outro desconheça, né? Então por isso que é importante quando a gente faz assim, exatamente por processos, por setores, né? Envolvendo os responsáveis que vão te dar as melhores respostas. É importante. 16 minutos para o meio-dia, Altemir. Gostaríamos de, se a senhora puder deixar como a gente pode contato, entrar em contato com a senhora, né? A senhora pode nos deixar um telefone de contato. Tem alguém precisando do seu serviço, né? Se puder lhe indicar. Alguém precisando, então, o nosso escritório fica muito fácil de achar, né? Fica na rua Capitão Pedro Verlan, 139, logo acima do supermercado Alegria, que todo mundo conhece, né? Do antigo shopping ali. E o nosso telefone de contato é 3902-1200. E quem quiser pode me seguir, então, nas redes sociais. No Instagram é @marciamoreiradv, né? E ali no Instagram, você clicando ali no link da bio, vai pro meu canal do YouTube, LinkedIn, podcasts, enfim, tem uma infinidade de conteúdos que eu procuro compartilhar, né? Sim. Que legal, que bom. A gente agradece, né, Altemir? Só fica aí a nossa gratidão, né, pela sua presença, abrir a sua agenda aí para vir aqui na rádio, né, de bom grado, né? Aqui a senhora dá a impressão que a senhora está falando com o Altemir e com o seu Francisco, mas por trás das plataformas e da rádio, a senhora está falando com mais de 30 mil pessoas. Eu já mostrei para ela aqui, 37.522 tinha ali. Né? Olha só. Então, assim, só gostaríamos de agradecer muito de coração e a rádio está de braços abertos aí para quem, né, se dedica a fazer, né, o que vocês, né, advogados, estão fazendo. Né?
E o programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, vem de encontro a isso, né? Porque, assim como eu não conhecia a senhora, eu acredito que muita gente não conhece. Então, a Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, a senhora faz parte dela. Cria-se oportunidades. Cria-se oportunidades e, né, divulgamos o seu nome. Né? São assuntos pertinentes aí, né? É algo que está na pauta aí no dia a dia, né, Altemir? Esse assunto, né? Esse tipo de crime que vem sendo praticado. E nada melhor do que os empresários que nos acompanham, o comércio em geral, as pessoas individuais, particularmente aí, lhe procurem, né, que estejam enfrentando esse tipo de problema ou venham a enfrentar, quer dizer, em não tendo conseguido anotar o seu telefone, mas tem o seu nome, né, doutora Márcia Moreira, ADV, né? Isso. E poderão acessar com certeza. Se abrirão aí as oportunidades de contato ou ligar para a rádio, né, TV? A gente está aí também. Para mim, para o Altemir, contato, né? nós temos a forma aqui de contato. Já colocamos em linha direta aí com o BAC Advogados lá, que já estão juntos. Ela reside na Rua Polêmica ali, na Pedro Ferro, que tá com problema lá de uma via só, como é que é? Qual é o... que eles querem mudar, né? Isso, o sentido ali. Isso aí. Ali chega um horário que ninguém entra e ninguém sai, né? Ela citou o nome da rua, eu lembrei do Altemir ontem, que fez um balcão aqui. Citei ontem. Tem certas construções aí que acontecem na nossa cidade, que eles não procuram saber, os moradores, só saber atrapalhando. Quem realmente utilizam, né, a via, eles não procuram se informar. O que é melhor? Eles vão lá, dão uma martelada, a partir de hoje vai ter uma assim. A partir de hoje nós vamos destruir e fazer um calçadão. Isso é bem de praxe da nossa prefeitura. Então a gente tem que também falar o que é bom e também o que é ruim. Com certeza, eu acho que a rádio está aí para isso, né? Informações. É isso aí. Doutora, mais amplas. Muito obrigado. Nós lhe agradecemos grandemente aí pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui e contribuir conosco para que a gente possa melhor informar a comunidade. Esse é o objetivo deste programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, com os fatos que geram a notícia, criado e idealizado pelo meu colega aqui, empresário Altemir Torman, justamente com este objetivo, o de melhor informar a comunidade. Né? A gente sempre chama atenção aqui do seguinte, né? Para você que está saindo de casa para o trabalho, ou para você que trabalhou durante a noite ou parte da manhã, está retornando para casa, ligue o rádio, sintonize a Rádio Cidade, né? Saia ou volte bem informado. Bom dia, doutora, muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigada para vocês também, meu abraço e a minha honra de estar aqui. Considerando o rodízio aí, né, que o